Falar sobre esse tema interessante de estratégias para a abertura de novas igrejas ou novos campos. E eu gostaria de estruturar essa palestra, ou essa minha fala, da seguinte forma. Peço que você ou tome nota, se você quiser. A primeira parte eu gostaria de simplesmente explorar um pouco a ideia de estratégia, para que a gente tenha uma concepção, ou pelo menos visite esse tema. A segunda parte, sobre elementos essenciais que, particularmente, eu acredito serem capitais para essa ideia de abertura de novos ministérios, novas igrejas. E, por fim, o que eu entendo sobre estratégias substanciais para que a gente possa trabalhar. Peço que os irmãos tomem nota daquilo que julgarem útil ou qualquer questão, para que ao final a gente tenha um tempo de esclarecimento, debate, perguntas e assim por diante. Nós já oramos, então eu gostaria de dizer que é interessantíssima essa ideia de falar sobre estratégias. Sobretudo pelo fato de que esse é um tema extremamente atual, encantador. Me toca o tema pelo fato de que nos dias em que vivemos, nós percebemos com uma clareza enorme que esse tema é de uma ênfase, de uma importância muito grande. Nunca antes, talvez em nenhum outro tempo da história, tenha se falado tanto sobre estratégias como nos dias atuais. Esse tema visita a nossa década de forma absurda, eu diria. Mais do que em qualquer outro tempo que nós podemos entender, há conferências, há palestras, há buscas de estratégias, isso em áreas empresariais, dentro de organizações políticas, dentro da igreja. Atualmente contamos com um acervo literário enorme acerca desse tema, de modo que transbordam aí as bibliotecas e os locais de pesquisa acerca das táticas, empreendimentos, operações de marketing, metodologias e até mesmo estratagemas, que significam estratégia incluindo aspecto estratégico logístico. Então, é um tema extremamente atual. E conquanto esse seja um tema atual, o que me encanta acerca de falar sobre estratégias é que, conquanto seja muito dos dias de hoje, é uma coisa que remonta aos primórdios da humanidade. Em outras palavras, eu penso que a estratégia já estava presente lá no Jardim do Éden. Antes mesmo de nós termos a definição da palavra com os gregos de estrategos, que significa literalmente a arte da guerra ou a arte do general, nós já vemos e sabemos que os gregos já tinham isso como prática. O mundo antigo estava visitado por estratégias. Falando ainda em gregos, eu penso que uma das histórias talvez mais comuns e mais conhecidas de nós seja, por exemplo, a Guerra de Troia. E não sei quantos estão familiarizados, mas esse é um exemplo clássico na história acerca das estratégias. Daí também a expressão presente de grego. Para aqueles que não estão familiarizados, permitam-me só rapidamente dizer que durante muito tempo Troia esteve impugnada, esteve protegida. Durante muito tempo os gregos estavam tentando atacar, mas não conseguiam. A ideia e a meta era poder resgatar a esposa Helena, esposa do rei de Esparta, de modo que eles pensavam como chegar ali, como poder alcançar a sua meta. E então, ajudados pela deusa Atena, reza a história que Atena lhes deu sabedoria para construir um enorme cavalo de madeira, oco por dentro, onde estariam escondidos alguns gregos. O presente deveria ser levado à porta da cidade de Troia, deixado ali. E, de fato, assim eles fazem, intentam o plano, tem essa estratégia. Alguns soldados se encontram ali dentro. Pela noite, os troianos encontram o presente, um enorme cavalo de madeira bonito, trazem para dentro da cidade fortificada, fortalecida, fecham seus portões, vão dormir, e à noite, quando os troianos estão dormindo, os gregos saem, dão voz de comando, abrem a cidade, chamam os outros soldados que estavam ali na ilha de Tenedo, eles entram, dominam a cidade de Troia e, moral da história, fica-se conhecido como o grande presente de grego. Por isso que também numa linguagem
da informática, talvez alguns de vocês que já estejam mais familiarizados com o vírus Trojan Horse, que nada mais é do que um presente de grego. Você recebe ali um cartão virtual, um presente, uma foto, e quando você abre, bum, vírus infectou a sua máquina. De modo que, assim, falar em estratégia é falar sobre esses aspectos, essas maneiras de poder quebrar um esquema, de poder entrar de forma sutil, de utilizar-se das fraquezas, das brechas, para poder alcançar o objetivo. Haveria muito ainda que se falar sobre estratégia. Alexandre o Grande, o célebre conquistador do mundo antigo, tendo como preceptor, como mentor, nada mais, nada menos que o filósofo Aristóteles. Poderíamos falar aqui de Júlio César, Caio Júlio César, o grande líder militar, político e estratégico de Roma, que foi responsável pela transformação da República Romana em Império Romano. Poderíamos falar aqui de Aníbal de Cartago, o general estrategista que jurou ódio aos romanos e propôs estratégias para poder vencer. Mas o que é interessante acerca das estratégias é que também, para além de toda essa concepção do mundo militar, desse aspecto bélico, de guerra, a estratégia acontece no dia a dia. Estratégia é uma coisa que acontece no cotidiano da gente, nas tessituras familiares, nas relações entre esposa e esposa, pai, mãe, filho, entre as nossas crianças acontecem estratégias. O que é interessante sobre estratégia é que ela acontece ali na vida pública e na vida privada, no meio da garotada, no meio de gente grande, em coisas banais, estratégias como simples atos corriqueiros do dia a dia. Quem aqui não assistiu o vídeo do reverendo Wesley pretendendo falar chinês dobrando uma camiseta? Alguém aqui viu, não? Ele vai lá no vídeo e dá a estratégia. E coloca assim a camiseta dobrada. Estratégia pura. A estratégia acontece no relacionamento amoroso. Quando a sua esposa, por exemplo, a esposa chega para o maridão, passa um perfuminho, põe aquele vestido especial da Macy's, prepara um jantar da comida que você mais gosta. O que é isso? Estratégia. ICC. Aqui é o ICG. É o ICC, estratégia cartão de crédito. O que ela quer? Outro vestidinho, mais dinheirinho. A estratégia acontece no dia a dia. Agora, sabe qual é a maior ironia da estratégia? É que ela não é uma rua de mão única. Em outras palavras, ela é apartidária. Ela serve tanto quem entra quanto quem sai. Ela serve para quem quer comprar, para quem quer vender. A estratégia serve para abrir ou para fechar, para subir ou para descer. Ela serve a quem quiser. Estratégias estão aí para poder beneficiar alguns e, de certa forma, quebrar a fortaleza, destruir a possibilidade de outros. Estratégias podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Eu me recordo nos anos de seminário, talvez segundonista ainda, quando um professor dava um exemplo e falava, na verdade, dessa situação de um irmão que chegou à sociedade bíblica sofrendo de disfemia. Disfemia é a palavra bonita para gagueira. E o rapaz chegou na sociedade procurando emprego e pedindo a oportunidade de poder trabalhar ali. Queria a todo custo trabalhar com a sociedade. Então o gerente de vendas diz a ele assim: olha, nós temos algumas áreas aqui, irmão, onde você poderia trabalhar, e oferece para ele departamento pessoal, oferece tal área, e ele fala: não, eu gostaria de trabalhar com vendas. O irmão, muito delicado, querendo não tocar nem ferir a pessoa, disse: irmão, não é por nada, mas acho que essa é a área mais inapropriada para o irmão poder trabalhar. Por favor, a gente tem outras opções aqui, mas o rapaz insistia em trabalhar com vendas. E eu gostaria de vender. Ele falou assim: irmão, constrangido pela situação, acaba oferecendo o cargo de vendedor. Passado um mês, reunião de vendas, departamento de vendas, chama-se o gerente da empresa, aquela coisa toda. E então, na reunião de vendas, chega o momento do relatório. Fulano de tal, quantas Bíblias? 20 Bíblias. Muito bom. O irmão lá, fulano de tal, quantas Bíblias vendeu esse mês? 35. O irmão, 12. Chegou na vez do irmão Abreu, o da disfemia.
Irmão, conseguiu vender alguma coisa? 3 Bíblias? 320. 320 Bíblias? Não. Olhou no relatório, buscou lá 320 mesmo. Irmão Abreu, desculpa, mas o irmão se importaria de, por favor, vir aqui à frente e compartilhar que estratégia foi essa? Com todo prazer, o irmão veio para frente, à frente de todos os vendedores, comissão, tudo mais, e disse, foi simples, eu batia na porta e perguntava para a pessoa, o senhor quer que eu leia a Bíblia ou quer comprar uma? Estratégia. Estratégia. Estratégia é poder usar a nossa debilidade, perceber a debilidade do outro. Penso que estratégia seja essa capacidade de poder olhar a brecha, a falha. Mas aqui agora, num tom mais sério, eu pergunto, haveria muito o que dizer acerca de estratégia ainda, mas me preocupam duas coisas sobretudo. Primeiro que é inevitável a importância de se abrir novos campos e novas igrejas. Mas a minha pergunta é, qual realmente é a relevância desta prática para a nossa conferência atual? De fato, eu me pergunto, quantos aqui já estão envolvidos em algum ministério? Levante sua mão. Já estão partes da igreja, fazem parte de algum ministério brasileiro? Muito bem. A maioria, se não todos. A minha pergunta é aqui, eu não estou convicto, para ser sincero, de que haja a pretensão de abrir uma outra igreja. E agora eu vou chocar a muitos aqui. Se nós falamos em abertura de igreja, primeiro, é difícil realmente às vezes dar conta da demanda que já temos. Quem lida com igreja tem que estar ciente e ser verdadeiro, que já é difícil esse trabalho local. Portanto, assim, a ideia de abrir novas frentes é algo que deve ser considerado, não sei se é o caso, com exceção do Paulo Lima, que eu acabo de voltar lá de Boston, semana retrasada estava pregando lá. Paulo Lima disse que quer abrir 15 igrejas em Boston. Eu falei para ele, você já deve ter sido conhecido aqui na cidade como Paul Young Lima Show. Porque dar conta de uma já não é brincadeira, ter que abrir 2, 3, então a gente tem que pensar sobre isso. A segunda possibilidade, que imagino eu, é de considerar um ministério multisite, para aqueles que já estão envolvidos em igreja. Ou, em outras palavras, são igrejas satélites, o que também eu já não sei se é o caso. Talvez alguém aqui, como eu, tenha 2 ministérios e esteja desejoso de abrir um terceiro. A terceira possibilidade é se você está cansado ou desgostoso da denominação e por alguma razão deseja fazer parte da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, que é, no caso, aí uma estratégia de marketing e pode participar do Templo de Salomão em breve, se você quiser. Mas, assim, o que me incomoda, falando sério, acerca de estratégias, é pensar que estratégias são elementos essenciais para a abertura de igreja. Então, entenda bem o que eu quero dizer. Em outras palavras, eu acredito que haja estratégias, e por isso que eu gostaria muito de ter o PowerPoint para poder exemplificar isso que estou falando. Mas, assim, entenda, estratégias são importantes, mas não acredito serem as coisas essenciais para a abertura de uma igreja. Para a abertura de igreja, eu chamo elementos essenciais. Quero trazer algumas estratégias ao final. Então, a segunda parte é isso que eu quero dizer com elementos essenciais. Algumas coisas que, em minha opinião, jamais poderiam ser categorizadas como estratégias. Portanto, elas não devem ser chamadas de estratégias, porque sem esses elementos essenciais, capitais, nós não conseguiremos abrir igreja. Então, ainda que o tema é muito complexo, vamos abrir igreja. Eu não gostaria dessa mentalidade capitalista ou marketista de pensar igreja como um business. A terceira parte, a gente fala sobre algumas estratégias que eu julgo ser essencial, tanto para igrejas que desejam ser iniciadas, como para igrejas que já existem. Então, quais são esses elementos? Parte 2, que na minha perspectiva devem estar imprescindivelmente na nossa mesa de consideração se nós falamos acerca de igrejas ou de abertura de igreja. Número 1, eu quero construir aqui aquela igrejinha, aquele desenho de igreja, como se fosse um pentágono aqui, ó. Vamos usar aqui hoje só. Qual é o primeiro deles? Primeiro desses elementos.
5 elementos essenciais. Primeiro dele, convicção do chamado apostólico, a vocação para poder abrir a igreja. O que é que eu quero dizer com isso? Não posso imaginar isso como uma estratégia. Chamado, ou se você quiser colocar aqui, chamado apostólico. Chamado apostólico é elemento essencial. E por que isso? Há quem ofereça numa internet, e acredite que eu fiquei não abismado, mas interessante de poder fazer durante essa preparação da palestra, uma pesquisa em internet, essas assim bem bobas, do tipo Google. E qual não foi o meu espanto de encontrar ali uma série de pessoas que se apresentam como consultores para abertura de igrejas. A gente chega hoje a um estado de banalização de ministério, que pessoas se oferecem ali simplesmente para como fazer para abrir igreja em 2 dias. Preço para isso, tanto. A receita estimada, tanto. Você quer abrir uma igreja, o cara oferece para você um pacote. Ele diz, ó, eu te ensino como abrir igreja em 2 dias, mas assim, para esse tanto de pessoas, há todo um cálculo, há toda uma ideia assim de como você abrir. Mas sinceramente é por isso que eu não chamo isso de estratégia. Porque quem vê a igreja dessa forma, a vê simplesmente como business. Vê isso aí como um mercado. Igreja não pode ser vista dessa forma, não pode ser entendida dessa forma. É por essa razão que eu abomino a ideia de estratégia nesse sentido, porque ela deixa de ser um trabalho missionário e passa a ser um negócio. Daí a primeira consciência, esse elemento essencial da vocação de Deus para abrir igreja. É preciso realmente ter essa ideia de que Deus te chamou para plantar, para ser um pioneiro nesse trabalho, ou mesmo para poder assumir essa convicção de abertura de igrejas. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, fala exatamente sobre, no capítulo 4, perdão, sobre esses chamados ministeriais. O apóstolo Paulo diz assim, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, e a alguns ele designou para apóstolos, alguns foram designados para profetas, outros foram designados para evangelistas, outros para pastores e mestres, todo mundo conhece. Alguns foram designados para isso, escrevendo também em Coríntios, capítulo 1, ele diz assim, na igreja de Deus estabeleceu primeiramente alguns para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres. De modo que é uma convicção clara, haveria que reafirmar aqui, irmãos, que embora muitos estejam assim comprometidos com seus trabalhos, sejam excelentes pastores, não tenho dúvida que alguns homens e mulheres são cheios do caráter de Deus, são homens abençoados. O ponto é, nem todos foram chamados para abrir igrejas. Se a gente está falando sobre abrir igreja, irmão, você pode ser uma bênção, você pode ter assim um caráter excelente. A questão é, nem todos foram chamados para abrir, period. E isso não é questão de falta de espiritualidade, nem falta de fé, nada disso. É questão de vocação. Alguns foram chamados para ir, ele tem aquela coisa nata e ele vai. O que também não tem nada a ver com ser chamado para pregar o evangelho. Porque algumas pessoas dizem, mas a Bíblia não diz que nós somos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Isso não significa abrir novas frontes. Você pode pregar o evangelho e não necessariamente ter sido chamado para plantar igrejas. Então, assim, falando acerca do seu próprio chamado e convicção ministerial, Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte, eu, pregador, apóstolo e mestre, segundo Timóteo 1:10. É interessante que aos Coríntios ele diz, conforme a graça de Deus que me fora concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Ele está dizendo claramente, eu sei da convicção que eu tenho para fazer esse tipo de trabalho. O teólogo anglicano inglês, James Inell Parker, comentando sobre essa teologia missionária e o método de Paulo, diz algo interessante. É impossível separar o evangelista Paulo do mestre Paulo. Para ele fica claro essa habilidade de poder intercalar, de trabalhar junto, a mestria, a capacidade de poder falar, de ensinar, e é isso que ele chama de pregação educativa, querendo dizer, Paulo evangelizava ensinando, ensinava
evangelizando, evangelizava, ensinando, ensinava, evangelizando. De modo que isso daí está misturado. Mas ele diz assim, porém, ele existe um elemento essencial e diferencial em Paulo. Além de ser um missionário e um mestre, ele era também um plantador de igreja. Era um chamado que ele tinha. O nosso colega, querido reverendo Augusto Nicodemos, comenta a seguinte frase: Paulo não foi apenas um grande teólogo, mas também o maior missionário dessa sua teologia. Ele era chamado para fazer, em seu labor como fundador, como plantador de igrejas. O que nós sabemos é que num período de 10, entre 47 e 50 anos da sua vida, ele foi responsável por abrir frentes em 4 províncias do Império Romano, na Galácia, Macedônia, em Acaia e Ásia. Ele era chamado por Deus para fazer isso. É preciso ter convicção. Com toda humildade, eu me alegro de poder falar disso, não apenas de forma teórica, mas com experiência de causa. Eu digo isso porque Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, me deu esse privilégio, nesses 18 anos de pastorado, de poder abrir, não como Paulo, muitas frentes, mas pelo menos 3 obras, do zero. O pastor fala assim, não, eu comecei baixo, viu, pastor? Comecei como diácono na igreja. Como se fosse promoção, misericórdia. Eu comecei assim, servindo ralé. Eu era diácono, eu fui promovido para presbítero, aí depois não consegui ser pastor, agora eu fui bispo já, e agora sou apóstolo. O cara que fala um negócio desse aqui, misericórdia. No Brasil tem pai apóstolo. Tem o quê? Pai apóstolo. Pai apóstolo, eu sei. Elemento 2, senão o povo não deixa eu acabar aqui. Elemento 2, pregação genuína do Evangelho. 2, para mim, essencial, pregação do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Eu chamo de elemento essencial e particularmente chega até a ser uma anti-estratégia contra a abertura de igreja. Por que anti-estratégia? Explico. Porque a pregação da palavra de Deus deve ser sempre zelada, sublimada, levada a sério. É ela quem combate as heresias, é ela quem combate as estratégias diabólicas, é ela quem faz frente a esses impostores do Evangelho. Eu não posso pensar em nada mais trágico do que alguém, como um pastor ou pregador, dizer assim, hoje eu vou usar uma estratégia, vou falar da palavra de Deus. Ai, meu Deus do céu, se isso for estratégia, estamos perdidos. Pregação das boas novas é essencial, e é nesse sentido que eu penso que ela deve ser considerada como anti-estratégia, porque é ela que faz esse combate. Nada se equipara à pregação do Evangelho. O que a igreja mais precisa é da pregação genuína da palavra de Deus. Claro que se não houver isso daqui, impossível poder abrir igreja. É preciso pregar a palavra do Senhor. Explorando ainda mais um pouquinho só esse conceito, há aproximadamente um século, alguns historiadores, pesquisadores, sobretudo cientistas da religião, do qual eu fiz parte durante algum tempo, ali na PUC de São Paulo, previam, mas há um século atrás, o esfriamento das religiões. Acreditava-se que nós viveríamos o presente século, sobretudo a década atual, o maior radicalismo do ateísmo. Acreditava-se no abandono total do discurso religioso. Mas, para a surpresa desses prognosticadores, o que aconteceu foi algo totalmente diferente. As religiões se reforçaram, as massas começaram a se fortalecer e a crescer, de modo que o nosso século é marcado e caracterizado por uma profunda amálgama de religiões, uma mistura enorme, dentre as quais estamos nós. Qual é o problema? O problema é que, engenhosamente, o diabo parece ter insinuado à igreja cristã dos dias atuais que a pregação do Evangelho já não é essencial para esse grupo. O problema é insinuar essa insinuação de que já não é o essencial pregar o Evangelho. De modo que há um mal tão flagrante na sua imprudência, que vem crescendo e aumentando cada vez mais no meio do arraial do Senhor, um mal tão evoluído na sua proporção como um fermento que leveda a massa, que é tão anormal, chamado uma religião de entretenimento. Há uma nova onda religiosa que está bem diante de nós, na cara da gente,
fazendo com que esse cristianismo não seja mais autêntico, que se importa só com o eu, com o bem-estar, a pregação já não é o mais essencial, a adoração não é essencial, o louvor é algo que parece que tem que beneficiar a gente e não a Deus. Como é que você se sentiu no louvor hoje? Estava bem? Estava se sentindo bem? Não interessa mais o que Deus sente, é o que você sente. É voltada para o eu, é uma busca frenética para o eu, é uma coisa pessoal, totalmente voltada para nós. Aquilo que eu conversava rapidamente com o André ontem sobre a teologia de Pascal, a teologia do divertissement, uma coisa que parece ser sempre voltada para produzir uma felicidade, um gozo pessoal. Se a gente tiver tempo hoje, eu gostaria de visitar esse novo conceito das gerações. Acho que alguns de vocês já sabem qual é esse novo estudo sobre gerações, Baby Boomers, X, Z, Y. Se puder, eu vou falar sobre isso ainda hoje. Mas eu costumo dizer na minha igreja, e às vezes para alguns estudos de jovens, que nós vivemos uma outra geração ainda. Não a XZ, vivemos a geração que eu chamo de F. A geração do frenesi. É a geração que, se não tiver delírio, agitação, loucura, não vale. É a geração F da festa, da folia, da farra. É a geração F do ficar, porque a gente não tem mais relacionamento comprometido, a gente fica. É a geração da falácia, da mentira. É a geração do fácil, certo? Está do J Quest. Fácil, extremamente fácil. Vamos sorrir, a gente pula fora. É a geração da frescura, do fingimento, da falta de fome de Deus. Se a gente não tiver a palavra de Deus, o que acontece, irmãos, é que a gente já cai simplesmente numa teologia do divertissement. Vamos agradar, vamos trazer o prazer para o eu. E que fique claro aqui, eu não sou contra as atividades lúdicas da igreja, não tenho nada contra uma programação festiva, jogos, brincadeiras, celebração, louvorzão, nada disso, desde que haja a primazia da palavra, que a gente tenha em mente as palavras do apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Amém. Não há problema de ter isso daí, mas o desafio é que a nossa religião não é uma religião de divertimento, de divertimento. O que devemos entender é que só a palavra leva o homem a converter-se, ao arrependimento verdadeiro. E é por isso que, sem querer também fazer uma apologia da minoria, o que eu acredito é que, de fato, o que está acontecendo é aquilo que está registrado em Lucas 12, fazer de nós um pequeno rebanho, mas ainda assim ao Pai agradou dar-nos o seu reino. É preciso que a gente tenha isso. E alguém me pergunta qual a resposta e a solução para isso. A resposta está em Atos 17, de forma muito clara e rápida, sucinta. Paulo fala ali a palavra que, chegando ali por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo-lhes e demonstrando a Cristo padecido. Em rápidas palavras, 3 verbos essenciais, aquilo que eu caracterizo pregação genuína do Evangelho. Arrazoar significa discutir, debater, argumentar com o objetivo de convencimento. Até mesmo diante dos romanos ele usava de arrazoamento. 2, expor as Escrituras. Expor significa abrir, revelar o seu conteúdo. E 3, demonstração. Demonstração significa colocar ao lado de, mostrar no sentido de fornecer evidências, pôr em comparação, colocando uma coisa ao lado da outra. Isso é o que devemos fazer com o Evangelho do Senhor. Arrazoar, devemos demonstrar, devemos expor. 3, quais são as verdadeiras motivações? Verdadeiras motivações. Por uma questão óbvia, se isso aqui fosse uma palestra sobre marketing, estratégia de mercado, poderia ser claramente definido esse tópico 3, entendido como estabelecimento de objetivos ou definição de visão. Porque há uma coisa a se perguntar: qual o objetivo para se abrir uma igreja? Vamos falar sobre a abertura de igreja. Qual o objetivo? Para que a gente abre igreja? Nas palavras de John Piper, acerca disso, ele diz: a maior motivação para a ação missionária é tornar Deus conhecido e levar todos os homens a adorá-lo. Olha que coisa linda. A maior motivação de alguém para abrir igreja deve ser tornar Deus conhecido e levar todos a uma verdadeira adoração. Jonathan Edwards disse: a glória de Deus é a honra concedida a ele pela criatura. Charles Spurgeon disse: a ciência mais elevada, ou a inquirição mais sublime, ou a sabedoria mais importante que possa ser contemplada pelo verdadeiro cristão é o nome, a natureza, a pessoa, a obra e a existência do grande Deus, a quem chamamos de Pai. De modo que, qual é o objetivo e as verdadeiras motivações que levam alguém a abrir uma igreja? Na primeira carta de Pedro,
capítulo 5, ele admoesta os presbíteros, os presbyterion que estavam com ele, ele dizendo: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou um entre vocês, testemunha das aflições de Cristo, partícipe da glória que se há de revelar. Número 1, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não como tendo domínio próprio sobre a herança de Deus, mas servindo o rebanho. Em costumo dizer, se a gente pudesse resumir hoje quais as motivações de muitos, eu diria que há 3 palavrinhas. Estava no nosso PowerPoint: poder, fama e dinheiro. Quais as motivações de muita gente abrir igreja? Poder, fama e dinheiro. Se ele diz aqui apacentar o rebanho de Deus com amor, existe um novo ministério pastoral que está evidente em muitas das nossas igrejas. É o ministério apausentar. Tem o apacentar e o apausentar. Porque o cara, o maior prazer dele é ter um rebanho para poder descarregar todas as frustrações de traumas. Acho que ele apanhou tanto na infância que ele quer o ministério apausentar. Ele fala sobre apacentar o rebanho de Deus. Fala sobre a nossa motivação de sair plantando. Não deve ser o amor ao lucro, não deve ser a popularidade, não deve ser a fama, nem qualquer outra motivação similar. Até porque, na realidade, vocês que são pastores como eu, assim como Pedro, sabem muito bem que essas coisas, na hora do vamos ver, na hora do trampo, não sustenta ninguém no campo missionário. Não sustenta ninguém. Como eu costumo também dizer, aquilo que apresentamos às pessoas para ganhá-las a Cristo, a Deus, se tornará voluntária ou involuntariamente o alvo e o objetivo delas. Aquilo que você apresente um Deus dinheiro para ela, apresente um Deus que vai satisfazer todas as suas necessidades, elas se convertem a esse Deus que você apresentou. Dali, o resto da sua jornada cristã, ela vai buscar o Deus que pode sempre satisfazer essas necessidades. Daí as orações nos dias de hoje se parecerem mais com uma transação mercadológica. Hoje o povo, assim, a gente não está pregando o evangelho, a gente não tem a verdadeira motivação. Sabe o que acontece? A oração hoje se torna uma transação. Olha, te farei isso, Senhor, se o Senhor me der isso. Eu te busco se o Senhor me der isso. Deus se torna um grande gênio da lâmpada que a gente tem a obrigação de esfregar e ele tem a obrigação de atender. Mudou aí o conceito. Deus já não é o Senhor soberano e absoluto. Nós somos os senhores que determinamos, sem falar essa linguagem que também percorre o meio do cristão. A gente determina, a gente ordena. Bom, mudaram os papéis. Deus se fala assim: Senhor, estou aqui para servir. Infelizmente essa é a realidade. Buscar igreja não por amor à obra, não pelo desejo de salvar almas. A gente abre igreja não pela necessidade de proclamar o Evangelho por Cristo, mas simplesmente para ganhar espaço na política, para ganhar projeção, liderança nesse grande mercado da fé, para que a arrecadação do dízimo seja maior e proporcione maior benefício para nós, e entrar no ranking das melhores igrejas. A gente quer poder falar: opa, a minha igreja está bombando. Olha a concepção que está por detrás assim: irmão, e como é que vai ser o ministério? Tudo bem? Quantos membros, hein? Eu te pergunto, será que esse membro realmente que a gente está perguntando é: a tua igreja é grande, está bombando, está detonando? A gente nunca pergunta assim: e aí, quantas almas convertidas? Quantas pessoas cresceram realmente na fé? A gente só quer saber assim: e aí, está lotado ou não? E a arrecadação também é boa? Quarto, abertura. A gente não fecha isso aqui. Eita, Jeová. Abertura. Ainda bem que o Wesley, eu falava, chegou aqui. Já. Abertura e submissão para a ação do Espírito Santo. E ele falou: será que é lá da terra do Espírito Santo? Abertura para a ação total do Espírito Santo. Em outras palavras, irmãos, todo aquele que deseja ser plantador de igreja deve ter abertura para esse mover do Espírito. Dou-lhe 3 razões claras. Número 1, porque o maior interessado em abertura de igreja não é você nem sou eu, é Deus. Amém. Amém. O maior interessado em uma abertura da igreja, de uma missão, é Deus. A missão começa nele e termina nele. É Ele que é o interessado. Daí alguns estudiosos atuais sugerirem que nós já não devemos nem usar mais a palavra missiologia. Deveria ser entendido como missideologia. Por quê? Porque a missão começa no coração de Deus. É Ele que deve estar aí fazendo todo esse processo. Então devemos estar abertos à voz do Espírito de Deus. 2,
Penso também na necessidade do mover do Espírito de forma muito clara, porque pode acontecer que o Espírito nos direcione para um outro lugar, ou nos impeça de ir a alguma coisa. Alguém vai dizer assim, mas pastor Abidal, o senhor está sugerindo que pode ser que o Espírito de Deus não queira que a gente pregue o Evangelho? Exatamente isso pode acontecer com a gente, como aconteceu com Paulo e Timóteo em Atos capítulo 16, quando eles intentavam ir para um lugar, e como diz o texto, quando as igrejas já estavam confirmadas, a cada dia crescia o seu número, Atos 16:5, eu estou lendo. Mas passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram eles impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mais para frente, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Mitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Então pode acontecer que a gente tenha o melhor plano do mundo, vou abrir nessa região aqui uma igreja, porque aqui está bombando de brasileiro. Mas ouça o Espírito Santo, que pode ser que ele te diga o mesmo que disse para Paulo, não vai ir. Por quê, pastor Abdala? Irmão, aí também já é com Deus. Você também quer que deu todas essas respostas? Não, conferência, né? Calma. Podemos analisar, ter estratégias, mas a questão é, temos que ser sensíveis à voz do Espírito, que pode acontecer que o Espírito tem um outro plano que só Deus sabe o porquê e a hora disso. Em terceiro lugar, por que precisamos do Espírito? Irmãos, por que devemos estar submissos? Porque nós não estamos num joguinho de marketing. Devemos estar atentos porque não estamos num jogo de marketing para ganhar o mercado, mas sim numa verdadeira batalha espiritual, enfrentando a cada instante principados e potestades das regiões celestiais. Em outra palavra, quem pensa que está nesse negócio para ter fã, irmão, não é por aí. A nossa batalha aqui é com alguém que não gosta de você, que veio com os dois pés no peito para te derrubar. Ou a gente vai na força do Espírito Santo, ou então a gente não faz nada. A nossa realidade no Brasil é a realidade espiritual da magia, da macumbaria, do trabalho feito, do terreiro de macumba, possessões demoníacas, encruzilhadas, trabalhos feitos nas esquinas. Aí aqui nos Estados Unidos eu nunca vi uma macumba, não tem problema, irmão. Aqui a força é outra. É do satanismo confessado publicamente. Aqui a força espiritual é a consulta aos mortos. É da criançada brincando com bruxaria de forma muito espontânea, assistindo e brincando com demônios de formas ocultistas. A realidade aqui é do pluralismo e do indiferentismo religioso, do consumismo, desse capitalismo, como eu chamo lá, que é um capitalismo que a gente vive aqui, não é? Agora eu te pergunto, a realidade aqui é do agnosticismo mais radical que possa existir, do intelectualismo, sem outras coisas mais. Aí, ou se vai na força do Espírito, ou não se vai, certo? Exatamente, ele diz aqui assim, eu penso, logo eu resisto. Olha o Descartes levantando do Descartes, eu penso, logo resisto. Então aqui, o que acontece, irmãos? Falando sério, ou a gente vai na força do Espírito Santo, ou então a gente não faz absolutamente nada. Ou se vai nessa força, e disse a palavra, e quando ele, o Espírito, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem convence. Paulo, ao final da sua terceira viagem missionária, diz assim: não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras, por obras, forças, sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Último lugar. Basicão, hein? Ministração do Reverendo Abidal, básico do básico, elemento essencial para a igreja. Orai sem cessar. Amém. Orai sem cessar. Não, estou brincando, é sem cessar, hein, irmão? O pessoal fala, será que o cara cometeu esse erro crasso assim mesmo? Quando a gente veio para essa sala, eu sabia que Deus queria falar sobre oração. Por quê? O pastor Almir chegou e falou assim, vamos, que sala que a gente vai estar? Ali, a Horizon. Eu falei, Horizon mesmo. Horizon sem cessar e vamos lá. Quinto elemento essencial, oração. Lutero costumava dizer assim, devemos trabalhar como se todo trabalho dependesse de nós, mas orar como se tudo dependesse de Deus. Orando todo o tempo, diz Paulo, todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Oração não preciso falar muito, gostaria de falar muito, mas eu gostaria de mudar a tática. Quero ler uma história para vocês. Uma das histórias mais fantásticas que particularmente eu já li, de um cara chamado Tony Campbell. Não sei quantos já ouviram falar
Campolo, perdão. Tony Campolo, há uma faculdade pentecostal perto do Eastern College, onde leciono. Eu não sou pentecostal, mas falo tão rápido que meus alunos até pensam que eu estou falando em línguas. Um certo dia eles me convidaram para falar no culto da capela. Eu gosto muito de falar lá, porque eles são dinâmicos, felizes, eu gosto de estar com eles. Pouco antes de eu começar a pregar, uns 8 irmãos me levaram para uma sala nos fundos da capela e me pediram para ajoelhar. Então eles impuseram as mãos sobre a minha cabeça e oraram por mim. Isso foi muito bom, porque eu precisava de toda a oração possível. Só havia um problema, aqueles irmãozinhos oraram por muito tempo. E isso também não é nenhum problema, mas quanto mais eles oravam, mais cansados eles ficavam. E quanto mais cansados eles ficavam, mais apoiavam sobre a minha cabeça. Eu quero dizer que quando 8 caras ficam inclinando e apoiando sobre a sua cabeça, você não se sente tão bem assim. Um deles, acredite, nem sequer estava orando por mim. Ao contrário, aquele irmãozinho continuava a gritar orando ao Senhor por um tal de Charles Shuffles. Senhor, gritava ele, tu sabes do Charles Shuffles? Ele mora naquele trailer prateado lá da estrada, cerca de 1 milha daqui. Senhor, tu conheces aquele trailer? Senhor, lá no final da estrada, do lado direito. Eu confesso, irmão, senti vontade de dizer para o irmão, ô meu irmão, você está achando que Deus vai te perguntar qual é o endereço mesmo? Me passa de novo, por favor. De qualquer maneira, ele continuava a mesma oração sem parar, dizendo, Senhor, o Charlie me disse essa manhã que decidiu deixar sua esposa e 3 crianças. Ele me disse que estava saindo de casa e deixando toda a sua família. Senhor, entra em cena, faça alguma coisa, traz essa família de volta, juntos novamente. E eu, todo aquele tempo, ajoelhado ali com aqueles 8 caras inclinados sobre a minha cabeça e me perguntando, Senhor, quando é que esses irmãos vão terminar essa oração e sair da cima de mim? Enquanto isso, aquele irmão continuava firme, falando sobre o tal do Charles Shuffle, que havia deixado sua esposa e seus filhos, dando lembretes a Deus sobre o que o Charles vivia num trailer prateado na estrada, a cerca de 1 milha de onde estávamos. Finalmente, as orações terminaram, eu fui para o púlpito, preguei. Quando terminei, me despedi da multidão, entrei no carro, peguei a rodovia Pennsylvania Turnpike para poder ir para minha casa. Enquanto eu dirigia já próximo ao pedágio, eu encontrei um mochileiro. Eu sei que a gente não deve dar carona para ninguém, mas eu sou um pregador e sempre que posso ter a chance de ter mais alguém como parte do meu auditório, eu faço. Então parei, acabei oferecendo carona, o camarada entrou e começamos a dirigir. Então lá eu disse, oi, eu sou o Tony Campolo. Qual é o seu nome? E ele me disse, meu nome é Charles Shuffles. Eu não podia acreditar. Fui no sentido do pedágio, peguei a primeira saída, voltei. Ele ficou um pouco desconfortável com isso, olhando para mim, e depois de... E depois de alguns minutos ele disse, meu senhor, só me desculpa. Ele me disse, para onde você está me levando? Eu disse, vou te levar para casa. Ele arregalou os olhos e me perguntou, por quê? Eu disse, porque você deixou a sua esposa e seus 3 filhos nessa manhã. Isso mexeu com ele. Sim, ele falou, é verdade, respondeu com um choque estampado no seu rosto. Simplesmente se endureceu contra a porta do carro, não tirava os olhos de mim. Então eu saí da via expressa e peguei a próxima saída. Aí é que ele ficou realmente apavorado. À medida que eu dirigia diretamente para um trailer prateado. Quando eu parei do lado do trailer prateado, os seus olhos iam saltar e ele me perguntou, como é que o senhor sabia que eu morava aqui? E eu disse, Deus me disse. Eu realmente acreditava que Deus tinha me dito isso. Então saímos do seu carro e eu pedi a ele para entrar naquele trailer. Tremendo, ele respondeu, sim, senhor. Quando ele abriu a porta do trailer, a esposa exclamou, que bom, amor, que você está de volta. Charlie está de volta, o papai está de volta. E ele sussurrou algo no ouvido dela. Quanto mais ela falava, maiores ficavam os olhos dela também. Então eu disse com autoridade, vocês dois, façam o favor de se sentarem aí, eu vou falar com vocês, vocês vão me ouvir. Os dois me ouviram. E naquela tarde, os 2 jovens foram levados a Jesus Cristo. Hoje, ele é um pregador do Evangelho na Califórnia. A gente ora, a gente não sabe onde Deus vai fazer, de que maneira vai fazer. Mas Deus é soberano. Se você quiser, Beyond Good Intentions, de Tony Campolo. Chegamos assim, vocação, chamado apostólico, pregação do Evangelho. Verdadeiras motivações. Abertura para a ação do Espírito Santo. Oração. Temos mais 15 minutos, pastor? Qual é a hora agora?
Eu nem falei dos 3, mas eu vou resumir. 54. É porque se você quiser deixar um tempinho para... 12,5. Mas eu nem falei da estratégia ainda. Tem 35 minutos. Então tá bom. Tá muito cansativo? Não. Então olha, coloca isso aí, ó. 3 estratégias. 12,5. Ah, até 12,5. Ok. Então vamos terminar isso aqui. O que de fato eu considero estratégias, então, irmãos? Tendo considerado isso, tendo esses 5 elementos como base para o nosso... Isso é estratégia, o uso de uma linguagem contextualizada. Mais uma vez, tomando John Piper. Qual que é o objetivo? Tornar Deus conhecido e levar os homens a adorar. Diga-se comigo, por favor. O objetivo de uma abertura de igreja é tornar Deus conhecido e as pessoas adorá-lo. Portanto, irmãos, quem faz deve tomar o cuidado de decifrar, conhecer. Eu queria muito que ele tivesse PowerPoint, que tem isso e mais um monte de informação. Mas preste bem atenção, quem vai fazer esse Deus conhecido deve tomar o cuidado de decifrar, conhecer, entender, respeitar o grupo, a comunidade a qual dirige a palavra de Deus, sobre os diferentes aspectos educacional, cultural, social. É preciso conhecer, não estou falando de coisas básicas para alguns, mas assim, quantas vezes a gente chega numa igreja e o cara com uma linguagem toda rebuscada vai falar com um povo que não está entendendo metade do que ele está falando. Então assim, as duas coisas são inviáveis. Nem você falar para um público com um nível cultural ou educacional baixo, você falar todo cheio de rebuscado, todo bonito, lotar, sabe, aquela verborragia de grego, o cara não entende nem o português. Você vai querer falar bonito. E o vice-versa. Não adianta você chegar num lugar, numa igreja, assim, num nível intelectual legal, e começar a falar ralinho. O cara vai de cara vai te desclassificar. Talvez o evangelho nem entre. Qual a estratégia? Procure saber. Quem é o grupo? Quem é a pessoa? É preciso saber exatamente. Eu me lembro de um tempo na igreja que nós tínhamos, assim, uma igreja imigrante. É óbvio, a gente tem gente de todo lugar. A gente ouviu algumas pessoas aí. Tantos irmãos são Brasília. Tem alguém de São Paulo aqui, além de mim? Não. Tem alguém do Rio de Janeiro? Olha lá, Rio de Janeiro, Pernambuco, Porto Alegre. Da onde mais a gente tem? Patos, João Pessoa, Mato Grosso, Belo Horizonte, Minas Gerais, olha aí. Bahia, da onde mais? Vitória. Eu pergunto sobre esse aspecto, até quem quer comunicar a simples frase que Jesus é bom. Como é que você fala lá em Minas? Jesus é bom. Bom demais. Em Pernambuco, Frígio, cabra bom da peste. Na Paraíba, você tá lá. Pernambuco, Goiânia, lá na minha cidade só tem goiano lá. Eita, trem bom. Jesus é trem. Lá na minha terra, Jesus tem que ter trem. Se Jesus não é trem, não rola. No Rio de Janeiro, como é que é? Aí, meu irmão. Jesus é da gema. Sangue bom, sangue bom. Sabe como que é lá na minha terra? E o gaúcho? Eu não tenho gaúcho aqui, quem é de Porto Alegre? Olha lá, se tu visse Jesus, é trilegal. Lá na terra da irmã é trilegal. Na minha não, lá em São Paulo já é. Aí, mano, ele é o cara, velho. Eu me lembro uma das experiências mais interessantes e constrangedoras da minha vida. Pastor recém-formado. Sabe como que é pastor recém-formado, né? Isso aí há alguns anos lá. E eu já estava com essa igreja crescendo, mas estávamos no bairro do Heliópolis. Alguém conhece Heliópolis em São Paulo? De frente à terceira maior favela do Brasil. A favela de Heliópolis, conhecida como a cidade de Deus. Agora você imagina, eu estou ali um dia dirigindo a igreja. Um novo templo que a gente tinha, que eu falei que mudamos, compramos um lugar, era 2 andares. Eu estou descendo com a minha pastinha, eu vejo um cara vindo na minha direção, na frente da favela, canão assim, ó, só aquele, como é que chama a parte, eu sei que entende de Coronha. Pensei que fosse a banha. A coronha da arma assim pra fora, o cara foi chegando na minha direção, foi descendo, eu falei assim, não vai dar tempo nem de eu entrar na igreja. Abaixei assim, que você fica, né? Abaixei com a pastinha assim, e ele falou assim, aí, reverendo, se trocar um reto contigo, estou te filmando já faz uns dias. Subiu aquele medão, irmãos, eu vou falar na minha linguagem lá do povo lá. Ele falou assim, estou precisando de umas horas. Na hora eu já fiz assim, toma o relógio. Aí o cara ficou bravo, tá me tirando, quero seu relógio. Não, reverendo, estou querendo umas horas para você aí.
Você viu que o cara estava me filmando e falou assim, não é aqui não, é lá no seu escritório. Eu falei, o cara já sabe do meu escritório. O cara botou, eram umas 35 escadas para chegar na parte superior. Eu falei, no meu escritório mesmo que você quer? Pode ser aqui embaixo? Não, lá no escritório. Vamos pro seu escritório aí, se liga aí, vamos lá. Chegou na minha sala, eu aqui pus a pastinha do lado, eu falei assim, agora o cara leva meu computador, as coisas, minha sala me mata aqui. E tirou o cano da cintura, falou, o senhor se importa? Eu falei, imagina, só pode tirar o cano pra lá. Me importa o negócio, vira isso aqui. Sabe aquela história, eu falei assim, ó, tá com de cima, eu falei, vira pra cá. Aí o cara começa nessa linguagem, aí, sou de chorar não, mas é que hoje deu uma treta na bagaça. Irmãos, eu orando, falei, Senhor, eu falo de Deus para esse rapaz. Tá doido, tudo lindo estranho agora. Aí eu fiquei assim, falei, Senhor, só vai me revelar o que ele está falando aqui. É mesmo, foi treta. Eu não conheço essa linguagem? Foi treta. Irmão, acho, e eu falei pro cara assim, puxa, seu nome mesmo? Juninho Barato. Eu falei, deve ser sangue de barato. Ô Juninho, e por que deu treta? Foi na bagaça, é? Eu também falava e orando, Senhor, que tal dessa bagaça é essa? A única coisa que eu queria identificar que linguagem é aquela. Eu falei, Senhor, me revela que eu tenho que dar uma palavra para esse cara. Aí de repente ele vai mais para frente e fala assim, é o seguinte, pastor, é que ontem nós estávamos lá, eu e minha mina, maior pã, de repente assim veio o velho pra cima de nós, embaçou aí, miou no pedaço, aí o velho já quis apagar porque falou que a minha caranga era cabrita. Aí, apagar essa treta, eu falei assim, mas a sua mina era cabrita. Eu falei, mina não, caramba era cabrita. Eu estou falando há 18 anos atrás, hoje a gente conhece um pouco dessa linguagem. Eu não fazia a menor ideia o que era a mina, a cabrita, o que o velho embaçou, eu não fazia a menor ideia. Eu só sei que eu falei assim, rapaz, o negócio é o seguinte, Deus é o único que tem poder para livrar você das cabritas. Deus é o único que tem poder. Eu fui na minha linguagem, eu falei assim, Senhor, me ajuda aqui agora, só me dá graça. Eu falei assim, e ele tira você das tretas? Eu sei que, rapaz, eu não sei o que eu falei. Eu não entendi aquela linguagem. Quando ele acabou, ele falou assim, foi bom conversar com você. Conversar, eu pensei, conversar, nós conversamos. Eu nem sabia muito falar. Eu falei de Deus era numa linguagem que ele poderia entender. Lógico que não entrei nos detalhes dessa linguagem toda malandra, mas chegou no final e falou assim, eu vou aí que eu tenho que fazer um carro. Eu falei, você trabalha com funilaria? Eu falei, não, vou fazer um carro, reverendo. Aí eu não estou ali perto não dessas coisas. Eu falei, não, tá certo, leva aí. Mas volta para a igreja aí. Naquele domingo eu conversei com o presbítero, que era da Boca. O cara entendia, eu falei assim, você não deixa de vir aí não, barato. Eu tenho uns chegados aqui na igreja que conversa com você de igual para igual. O menino se converteu. O que eu quero dizer com isso? Se a gente vai alcançar, talvez seu ministério não seja nos manos da treta, da bagaça. Mas se você quiser alcançar, na minha linguagem eu não ia alcançar, tinha que chamar o presbítero Bira, que era outro baratão. Conhecia a linguagem dele. Então, para esse tipo de público, tem que ter uma linguagem contextualizada. Para além disso daí, o que eu quero dizer é que assim, toda a palavra de Deus fala sobre essa necessidade, isso é estratégia. O próprio Paulo, quando ele vai escrever dizendo, fiz-me de judeu para tratar com os judeus, grego para com os gregos, de certa forma também implica essa necessidade de poder falar na linguagem e pensar como a pessoa pensa, entender o contexto cultural, social e educacional da pessoa. Essa é a lição da própria encarnação de Jesus, onde ele deixa o esplendor da sua glória e diz o quê? Ele assume as contingências, a fisionomia, a postura humana. O Deus engendrado em Jesus vem ao mundo e reveste-se de carne, fala a linguagem deles. Você acha que Jesus chegou já falando assim, bonjour, meu amigo? Foi? Chegou de Calvin Klein lá na galera. Jesus chega a se contextualizado, comendo o que o pessoal come, falando da linguagem do pessoal. Essa é a lição da encarnação de Jesus, essa é a proposta da visitação do Espírito Santo no Atos 2.
que embora muita gente pense que ele só veio para ficar pulando, olha lá o que diz o texto, de forma clara que a multidão estava confusa, mas quando o Espírito chega, cada um passa a ouvir falar na sua própria língua. A função de Deus é que as pessoas entendam, sejam claras. Nós temos essa necessidade, e por isso que todos os cretenses, como diz lá, partos, medas, elamitas, Atos 2, 6 a 11, todos que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, forasteiros, romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, eles diziam: todos nós fomos alcançados porque ouvimos a nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Esta é propriamente também a estratégia encontrada na divulgação dos evangelhos, os 3 evangelhos chamados de sinóticos, do grego sim, juntos, e ópsis, ver juntos. Mateus, Marcos e Lucas viam sob o mesmo prisma todas as coisas, mas na hora de evangelizar ou de falar, falavam uma linguagem contextualizada. Mateus, por exemplo, é destinado aos judeus da Antioquia. Por isso ele começa com a genealogia de Jesus desde Abraão, fala de Jesus como pai da nação judaica por intermédio de Davi, ele relaciona Jesus às profecias do Antigo Testamento, chama ele de filho de Deus. O evangelho está repleto de características judaicas, como 14 vezes aplica a expressão Jesus cumpriu a lei do Antigo Testamento para cumprir aquilo que fora dito pelo profeta. Por quê? Porque ele está falando por uma mentalidade de judeus da Antioquia. Marcos, que viu Jesus e foi testemunho ocular, viram as mesmas coisas, escreve seu evangelho a partir das reminiscências de Pedro para Romanos. E por quê? Porque é uma mentalidade pragmática, então a gente não tem genealogia em Marcos, não tem metafísica, não tem introdução, só história. Sem falar em latinismos que estão repletos no evangelho de Marcos, língua oficial de Roma, alqueire, executor, census, tributo, quadrante, pretório, centurião, coisas que eram